para mim é um prazer estar aqui, sobretudo que estamos com os amigos, né, com o Nassif, com o Moisés, o Aldo, o Wagner Pralon e o Abruzzo, que esteve aqui mais cedo. E ficar por último é sempre mais difícil porque muitos pontos bastante relevantes que a gente pensava em abordar já foram trazidos, provavelmente até com mais brilho, pelos colegas e amigos que me antecederam. Então eu vou fazer uma apresentação relativamente curta, até porque imagino que vocês também tenham muita coisa a dizer e queiram que a gente inicie logo o debate. Mas já vou desde já anunciar e fazer um merchan para mim também. O Aldo publicou um artigo no Brasilianas chamado... como que era exatamente o título? Russomano e Ação Pastoral. Sim, o meu era Russomano, Exterminador de Mitos, né, onde eu rebato vários desses argumentos que o Aldo levantou aqui com muita propriedade, né? Me lancei essa tarefa difícil em nome do debate e do avançar aí da nossa reflexão sobre o momento eleitoral. E vou abordar isso mais no final, mas eu queria começar fazendo uma pergunta, que é uma pergunta que eu faço a mim mesmo e a todos nós. Em que medida essa eleição ela assinala, aponta novidades no cenário político brasileiro, novas tendências, em que medida ela apenas referenda mais do mesmo, mais do que já tem ocorrido em outras eleições passadas. Então, se você... sou eu mesmo, né? O Moisés vai me ajudar. Então, tá aí essa pergunta, né? Essa eleição mostra uma efetiva mudança do cenário em curso, o que tem de continuidade e o que tem de mudança. Obviamente que eu não vou conseguir esgotar, são muitos temas, tanto para um lado quanto para o outro. Eu destaquei alguns que me vieram à mente, que eu acho que são mais aparentes ou mais relevantes nesse momento. Então, sim, a gente tem pelo menos 3 grandes transformações que estão sendo apontadas nesse período eleitoral. A gente tem uma sucessão geracional em curso no sistema político nacional. Enquanto os meus colegas me antecediam aqui, eu vou citar alguns nomes, fiz aqui uma colinha de pessoas que trabalharam pela redemocratização, como o próprio Abruzzo já levantou. Né? Alguns já não estão mais entre nós, entre eles Miguel Arraes, Leonel Brizola, Franco Montoro, Mário Covas, Ulisses Guimarães e Orestes Quercia. Outros já estão no fim da carreira política, independentemente de qualquer resultado eleitoral. Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Lula, Michel Temer, José Dirceu, e inclusive uma pessoa que estava do outro lado, que é Paulo Maluf. Essas figuras todas hoje são figuras que já estão caminhando para se retirar da vida pública. Né? E os novos nomes que estão vindo aí, os que mais aparecem, Eduardo Campos e Aécio Neves. Né? Então acho que sim, nós estamos tendo uma sucessão geracional. Né? Não sei se os nomes que aparecem estão no mesmo nível como operadores políticos dos nomes que nós tivemos aí nos anos 70 e 80, mas uma transformação se dá. Parece também que está ocorrendo, isso já foi levantado, né, uma mudança na percepção do eleitor em relação à corrupção. Né? Muita gente tem levantado que o fenômeno russomano seria uma reedição do malufismo, do janismo, mas russomano não é rouba mais faz, não é rota na rua, não são aqueles elementos que a gente ouvia, não é? Lá nos anos 80 como elementos naturais, até para que uma determinada parcela da sociedade definisse o seu candidato. Né? E definia, não tem problema, ele já é rico, ele não vai precisar roubar. Essas coisas já não são mais tão audíveis, assim, pelo menos. Não sei se as pessoas pensam, mas pelo menos já não podem mais falar. Né? Então tem a impressão aí que um julgamento de mensalão e o clamor, inclusive, de uma parte que faz isso honestamente, certo? Não é só pelo jogo político, de que os outros mensalões e privatarias e tal também sejam julgados. Né? Então você vê que uma parte da sociedade já não tolera mais corrupção de nenhum tipo do partido que seja. Eu acho que isso é um fato novo. E finalmente tem um reordenamento, uma reacomodação do sistema partidário, como já foi levantado aqui. Né? Os partidos tradicionais estão sofrendo alguns reveses nesse processo. Os 2 partidos mais competitivos, eu já não saberia se estão sofrendo. O que eu chamo de mais competitivos? O PT e o PSDB, porque efetivamente são esses partidos que conseguem apresentar candidatos com chances de vitória nas eleições presidenciais. Você sabe que até o ano passado eu gostava, quando dava aula de partidos políticos para os meus alunos, de representar o sistema partidário brasileiro através de sistema solar. Então um sol era o Partido dos Trabalhadores e os satélites que giravam em torno dele, o PCdoB, o PSB, etc. O outro sol era o PSDB, com os satélites, os democratas e o PPS. E aí sempre o Gaiato perguntava o que é o PMDB. E aí eu sempre respondia, acho que é uma poeira cósmica. Talvez todos eles... Você só falou um negócio, em Curitiba o PCdoB apoia o Ratinho e o Júnior. Talvez nesse momento, pelo menos do ponto de vista das coligações, que é o que eu vou abordar um pouquinho ali, as coligações são espantosas. Primeiro que são muito numerosas e segundo que elas são uma poeira cósmica de fato. Está todo mundo ficando com todo mundo, para a gente utilizar o...
Se eu pudesse ser um pouco mais escatológico, peço licença aqui. Está parecendo a primeira meia hora de festa em cruzeiro de solteiros, né? Todo mundo olhando para todo mundo até se definir. Desculpe a escatologia. Mas eu acho que há também um mito, e aí para voltar a falar seriamente, parece que tem um mito de que o país está procurando, pelo menos desde 2010, uma terceira via, de que existe um cansaço de PT e PSDB e estamos procurando uma terceira via. E eu meio que estava acreditando nisso, mas aí eu fui atentar às pesquisas de intenção de voto, pelo menos até o momento. Nós estamos há 2 semanas, um pouquinho mais do que isso, das urnas, quer dizer, pode existir alguma mudança ainda de última hora. Mas então, se a gente puder olhar um quadro das maiores cidades do país, né? Por que eu peguei as maiores cidades? Porque as transformações político-partidárias, as novas tendências que esse país atravessou, até antes do período da redemocratização, sempre se dão dos grandes centros urbanos para os rincões. Então, só queria citar aqui, desculpa, eu não devia ter passado esse quadro, que agora vocês estão prestando atenção mais no quadro, mas tem alguns dados importantes aqui que eu queria lembrar a vocês. 74, Quércia se elegeu senador em São Paulo, derrotando Carvalho Pinto. 78, Montoro, senador. 82, o Triângulo, Minas, São Paulo e Rio, com Montoro, Tancredo e Brizola, e ali o sistema político brasileiro estava se transformando fortemente. Em 85, o Partido dos Trabalhadores elege numa grande capital nordestina sua primeira prefeita de relevo, que foi Maria Luísa Fontenelle. Em 88, Erundina. Em 98 e em 2000, Marta cumpriu um pouco esse papel de ser a novidade. Em 2010, Marina. Então, o novo sempre surge nas grandes cidades. Eu peguei aqui as 15 maiores cidades do Brasil. Na verdade, não são as 15, porque antes de Maceió vem São Gonçalo, no Rio de Janeiro, mas eu não encontrei nenhuma pesquisa sobre São Gonçalo. E aí eu fui olhar, né, o que está acontecendo. Você vai ver que, à exceção de uma ou outra cidade, como é o caso de São Paulo, PT e PSDB estão liderando quase todas as grandes cidades da pesquisa. Se não estão em primeiro lugar, estão em segundo. As exceções são aqui, né? Você pega lá, por exemplo, o Rio de Janeiro, o PSDB está fora, mas o PT está dentro, com o Pares. Fortaleza, o PSDB está fora, mas o PT está dentro com o Eumano. Em Porto Alegre, os dois partidos estão fora, aí sim. Em Belém, o Alfredo está fora, né, mas o PSDB está brigando pelo segundo lugar com o Zenaldo. Em Campinas, o Pockmann está fora, mas o PSDB está com o Jorge Donizete, que é o candidato do governador Alckmin, todo mundo sabe disso. E em São Luís do Maranhão, Washington está fora, mas o PSDB está liderando com o João Castelo. Então a minha pergunta é, será que essa terceira via é realmente uma proposição factível? As urnas deverão nos mostrar isso? O eleitorado está escapando dessa polaridade PT, PSDB ou não? Né? Obviamente que isso é pesquisa, isso não é resultado eleitoral. Pode haver mudanças, mas é só para a gente, como que eu posso dizer? Só para a gente se duvidar um pouco de que existe esse espírito, de que existe essa predisposição do eleitorado no Brasil como um todo, de buscar alguma coisa que escape a essa bipolaridade que vem aí, bem ou mal, desde 1994, entre esses dois partidos. E aqui, só para a gente falar um pouquinho de coligações, que eu tinha levantado isso para vocês, está todo mundo ficando com todo mundo, as coligações tendem a ser hoje, né, de vários candidatos que estão liderando as pesquisas eleitorais, elas tendem a ser, primeiro, muito numerosas e, segundo, bastante heterodoxas. E aqui eu trouxe 3, né? A coligação Belo Horizonte segue em frente do Márcio Lacerda, e aí você vai ver que, por exemplo, o PSB, óbvio, né, está junto com o PSDB nesse caso, a aproximação Eduardo Campos de Aécio, mas tem o PP, que aqui em São Paulo apoia Fernando Haddad, tem o PRB, que aqui em São Paulo tem um candidato que lidera as pesquisas. Você tem o PSB do Kassab, né, que aqui está com o José Serra, só para a gente mostrar como que o quadro, o quebra-cabeça é extremamente complexo e cada conjuntura municipal, local, vai obedecer uma lógica distinta. O problema é que obedecer essa lógica distinta e essas alianças tão grandes, né, acaba fazendo que o eleitor encare tudo como uma geleia geral. Isso é uma sopa de letrinhas, né? Pega Osasco, né, que agora é o Jorge Lapas, mas essa coligação foi feita para a candidatura do ex-deputado federal João Paulo Cunha, que teve que se retirar depois da condenação pelo STF. Eu fiz questão de mostrar ali, né, e de ressaltar que além de 18 outros partidos, previsíveis até para estar numa coligação com o PT, com o PMDB, o PSB e o PCdoB, tem o PP do Maluf, tem o PR do Valdemar, mas tem o Democratas. Eu não conheço exatamente a realidade política desse município, que está aqui do lado, mas o Democratas está numa aliança num município importante, numa grande cidade do estado mais populoso da federação, né, está junto com o PT. E finalmente o José Fortunati, por amor a Porto Alegre, PDT junto com o PTB, com o PP, com o PMDB, com o Democratas, assim vai. É uma salada, né?
alguma coisa, independentemente de qualquer resultado eleitoral, a sociedade brasileira vai ter que pensar para daqui por diante, não é? Esse quadro eleitoral, esse quadro partidário precisa ser revisto. Aí pensando um pouquinho nas propostas, o horário eleitoral que eu vejo é de São Paulo, né? De vez em quando até falo para as pessoas, peraí que eu vou lá ver o horário eleitoral, e quando a gente fala isso, as pessoas pensam que a gente tem algum tipo de problema, né? Mas eu gosto de ver os horários eleitorais dos vereadores, porque é muito engraçado, e dos candidatos a majoritário, porque ali o jogo é mais pesado, né? Eu acho que nós já estamos numa terceira fase. A primeira fase, pelo menos no horário eleitoral de São Paulo, foi a apresentação dos candidatos. Eu acho que Fernando Haddad se apresentou sim, não é? Se apresentou de um jeito talvez um pouco, vou concordar com o Aldo, não sei se a palavra é melhor, um pouco arrogante. Você via que parecia a propaganda da Nextel mesmo, ele andava, parava, olhava em 45 graus, só faltava rasgar a camisa e aqui estava super-homem, né? Só faltou isso. Esse é meu mundo. Esse é meu mundo, só faltava isso. Só um parênteses. Ele foi entrevistado pela Folha e a repórter, e ele falou, pô, você só fala eu. E ele completamente sem graça, ele falou, eu sempre falava nós, mandamos marqueteiros, não serve para falar ele. Mas calma aí que o Serra também fala eu, mas não são só os dois. Não, o Serra nasceu falando eu. Ele não falou mamãe, falou eu, a primeira palavra. Segunda fase, as primeiras propostas foram apresentadas, e o que tem aparecido muito, eu acho isso extremamente despolitizador, paternalista, deveria ser evitável. Eu pessoalmente não vou nem falar como suposto analista político, como cidadão, eu acho execrável essa noção do cuidar. Todo mundo vai ter cuidado. Tratado, só está faltando, por parte, por exemplo, do Russomano, ou mesmo do Chavita, o Serra também já falou em cuidar, só está faltando o paradigma Francisco Rossi, lá nos anos 90, que era um candidato chamado de Nanico e depois cresceu e numa determinada eleição para o governador, deu muito trabalho para o Covas, quase ganhando o Covas, vocês se lembram disso. O Francisco Rossi chamava os eleitores de pequeninos, né? Só está faltando chamar de pequenino. Quer dizer, é um desprezo pelo eleitor que eu acho que os candidatos estão mostrando. Não vai cuidar, vou cuidar de você, vou cuidar, não é cuidar. Não sei desenvolver muito mais do que isso, mas me incomoda como cidadão essa noção do cuidado, não é? E você pode pegar inclusive os programas os programas de políticas sociais que os governos têm lançado, e aí você vai ver o Brasil carinhoso, a mãe paulistana, é tudo no campo da afetividade, mas é bastante despolitizador. É referendar um eleitor que espera receber alguma coisa do Estado, ao invés de ir lá reivindicar ou fazer valer os seus direitos, não é? É sempre esperar. Então ele fez por mim, ele que fez, ele que nos deu. Quando você vai para uma pequena cidade interior, alguém aqui na mesa anterior falou dessas emendas que os deputados federais conseguem. Vai em qualquer cidade interior, você vê aquela faixa na entrada da cidade, obrigado deputado fulano de tal que nos deu a ambulância, o posto de saúde. Essa cultura política a gente precisa romper, não sei como, mas a gente precisa romper. Os candidatos na maior cidade do país têm referendado esse tipo de cultura política, não é? De um eleitor à mercê do candidato e do futuro gestor público eleito. E agora a gente está numa terceira fase que o bicho está pegando mesmo, o afunilamento de ofensas, a troca de ataques, assim por diante. E eu não vi o horário eleitoral hoje, porque estava vindo para cá, mas hoje eu tenho a impressão que já deve ter tido mais um capítulo nessa guerra particular entre PT e PSDB para definir quem vai para o segundo turno, provavelmente contra o Russomano, não é isso? Aí eu fui ver os sites dos candidatos, e os sites são, em geral, ruins, não é? O site do Haddad em São Paulo é bom, do Freixo é interessante no Rio de Janeiro, não é? Agora os sites são ruins, o do José Serra não consegui ver programa de governo. Tem os vídeos das propostas que ele faz na televisão, mas o programa de governo eu não vi. O do Celso Russomano que eu vi tem muitas ideias, tem 10 pontos, sim, não é verdade que ele não tenha programa de governo, tem 10 pontos, e você clica em canal de transporte, saúde, habitação, não sei o que, e tem vários itens dentro. Só que os itens em geral, e isso não é uma exclusividade do Russomano, eu vi isso em outros sites de outros candidatos em outras cidades, uma coisa muito no futuro, no infinitivo, né? Vamos estudar, vamos criar grupos, vamos repensar, recriar, rever, buscar, quer dizer, tudo muito etéreo. Pode ser qualquer coisa isso daí, né? O candidato, e não é ele, são vários, não se compromete, né? Vou estudar, vou rever, vamos repensar, vamos criar um grupo de estudos. Isso não é comprometimento, a meu ver. Estou tentando correr, tá? Uma coisa que já foi levantada aqui também, as campanhas para vereador são deploráveis em geral, porque desprezam o papel fundamental que o Legislativo Municipal tem nas cidades, né? Despreza. A maior probabilidade de sucesso eleitoral que se coloca, eu acho,
que é voltada a candidatos territoriais, né? Então eu sou lá o fulano de tal, do bairro tal da Zona Leste ou da Zona Norte, assim por diante, represento a comunidade tal, lá na Coab, não sei o quê. Então é um candidato territorial, o voto na prática está se distritalizando, ou é um candidato setorial, ou mesmo, né, ele representa lá os taxistas, ele representa os GCMs, né, os guardas civis metropolitanos, ou representa a categoria dos médicos, ou é um candidato temático, não é? Um candidato celebridade, um candidato da Gaviões Fiel, obrigado pela homenagem que o Moisés já fez ao nosso time. É um candidato temático. Então, o candidato para discutir os problemas efetivamente urbanos da cidade como um todo, ou até metropolitanos, a gente não tem visto muito, não é? Isso já é um fenômeno que não é de eleição de vereadores, deputados estaduais, os próprios deputados federais também é um voto muito regionalizado ou voto temático, de uma categoria, né, de um grupo econômico e assim por diante, de um setor da economia. Você não tem exatamente hoje em dia, ou tem, mas é cada vez menos, candidatos para discutir, por exemplo, o estado como um todo, a região metropolitana ou a cidade como um todo, né? Eu acho que, calma, só um minutinho. Eu acho que ainda é uma espécie de cada um por si, Deus por si, na busca do financiamento. Os partidos repassam alguma coisa para os candidatos, mas pelo que eu sei, se não estiver enganado, os candidatos também passam o chapéu por aí tem um amigo que é dono da gráfica, tem outro que tem a caminhonete, e aí vai. Na verdade, o candidato não compete contra o candidato do outro partido, ele compete contra todos os outros candidatos. Então são milhares de campanhas eleitorais acontecendo ao mesmo tempo, nesse momento no país, né? E é uma relação individual que o candidato vereador acaba estabelecendo com o eleitor. E nessa relação individual a gente vai referendar dados patrimonialistas, que a gente possa dizer, né? Dados do toma lá da cá, do favor pessoal e assim por diante. E finalmente o que a gente vê nas campanhas para vereador é uma associação ao nome do candidato a prefeito que oscila, que varia na mesma medida em que as intenções de voto desse candidato a prefeito oscilam e variam. É um candidato que está mal avaliado, o nome dele vai sumindo, sumindo, sumindo e não aparece mais na propaganda do candidato a vereador, né? A gente não constrói partido político assim, né? Não tem ideia, não tem projeto, não tem programa, tem nomes, pessoas, indivíduos, né? Com relação ao Celso Russomano, rapidamente, se eu puder responder, não sei se eu me estendi muito já, posso falar um pouquinho? 2 minutinhos. Que ele derruba vários mitos, é o debate que eu estava fazendo com o Aldo, também vou fazer um pouquinho aqui, um rápido rememorar do artigo que eu publiquei também no Brasilianas, em resposta ao artigo do Aldo. Eu não acho que o mito de TV, desculpa, eu não acho que o tempo de TV é um mito que foi derrubado. Se fosse assim, o Fernando Haddad não tinha passado assim que botou a cara na telinha de 3, 4, 5, 6% para 15%. Ele subiu rapidamente. Por outro lado, candidatos já muito desgastados, quanto mais aparecem, pior. A impressão que dá é que o caso do Serra, isso em outras eleições passadas, candidatos desgastados tinham que aparecer pouco, mas eram obrigados a aparecer muito. E quanto mais aparece, mais, né, a população vai né, criando a sua rejeição. E vamos lembrar que o Celso Russomano é um homem feito dentro da televisão. Antes de ser um homem da política, eu era garoto, me lembro do Celso Russomano no circuito Night and Day, na TV Gazeta, nas noites de sexta-feira. Mas é verdade, né? Quando ele fazia todo o circuito de boates, que não eram as boates mais chiques da cidade de São Paulo, porque ele nunca foi admitido pela elite paulistana, como a Mari Júnior e como o Otávio Mesquita, que circulam nos salões mais nobres. É por isso que ele é um homem do povo. Mas ele está aí há 25 anos com a cara na telinha, certo? Então, fazendo um parênteses, você lembra do Samir Achour, ele entrava nas boates, tá bom? Falava, eu sou o Samir Achour, o candidato da mulher à toa. Eu só vou falar rapidinho aqui, eu sei que já falei muita bobagem aqui, né? Muita coisa de duplo sentido. A questão da conexão sensível que o Aldo traz, e que eu discuto no artigo em resposta ao dele, sem dúvida, a conexão sensível entre o candidato e o eleitor é muito importante, mas eu acho, Aldo, que a gente tem que olhar mais. Você falou muito bem que o grande ator das eleições é o eleitor e não o candidato. A gente precisa, nós como analistas políticos, colocarmos uma lupa muito maior. A gente analisa o tempo de todas as estratégias de campanha, mas é no eleitor. E eu acho, posso estar muito enganado, que o eleitor é profundamente racional, pragmático e, aspas, muitas aspas nisso, malandro. Ou seja, ele vai conversar com todos os candidatos e, por exemplo, no caso da eleição de São Paulo, o eleitorado de São Paulo está, e o Celso Russomano, embora seja um candidato conhecido há muito tempo pela telinha, mas como candidato, ele está sendo conhecido agora, eu diria que eles estão se conhecendo. E se o Celso Russomano não continuar fazendo o papel de bom moço, a fila dele vai andar, certo? E um outro candidato será escolhido. O eleitor é muito racional e pragmático. Eu acho que é um pouco
assodado a gente imaginar apenas que a conexão sensível seja o fator de sucesso dele. Com relação à ação pastoral, eu concordo com você, mas vamos lembrar uma coisa que também muitos analistas têm chamado a atenção: o voto evangélico não é homogêneo, né? Aliás, os pastores não conseguem segurar os seus fiéis nem na própria igreja, porque o cara muda de igreja muitas vezes ao longo da vida, que dirá mudar de candidato, né? Os evangélicos são tão heterogêneos quanto os católicos, quanto os muçulmanos, quanto qualquer outra religião, né? Então a ação pastoral pode funcionar em alguns segmentos do voto evangélico, até fora do voto evangélico, mas em outros eu tenho certas dúvidas se funciona. E finalmente a ação psicanalítica, né, que você se refere, e eu que eu chamo, a estratégia fala que eu te escuto, é um programa da TV Record, né, o programa dos insônios da madrugada, né, eu já assisti algumas vezes, é bem interessante, como análise mesmo. Vamos lembrar o seguinte, o Haddad e o Serra são racionais e falam eu, e é verdade, mas o muçulmano vai lá e fala, como é que está esse posto de saúde aqui? Não sei, eu vou vir aqui, e aí sim, e ele fala com essa tonalidade, aí sim, e eu vou vir fazer. Eu acho a abordagem que ele faz mais egocêntrica ainda e pior, porque não tem mediação, não tem institucionalidade. É ele que vai lá um belo dia aparecer do nada num posto de saúde, numa escola na periferia e vai fazer acontecer, né? Pode reparar que ele fala em nós, fala em vocês, mas ele fala em eu, né? Se o Haddad parece que vai rasgar a camisa e sair voando, parece um super-herói, o Russomano também tem um pouco essa coisa do herói, do cara que vai resolver, né? Do cara que por conta própria, e a gente sabe que política não é assim, que existem muitos atores e muitos interesses em jogo, né? E que na hora que, se ele eventualmente eleito sentar na cadeira, ele vai ter uma outra abordagem e uma outra relação. Campanha é campanha, gestão é gestão, mas na campanha ele também fala muito eu. E para Brasil afora, acho que muitos candidatos devem estar falando eu por aí. O que não constrói uma política melhor, mais nobre, né, que a gente tanto espera. Obrigado. Só duas lembrancinhas rápidas aqui. Em 94, quando o Rossi saiu candidato, ele ligou o assessor dele que queria falar comigo. Eu falei, será que ele quer falar comigo? Eu não tinha dúvida. Eu faço uma programa da Bandeirantes. Ele chegou lá e falou, quero que você indique que o próximo presidente do Banespa, isso? Que história que é essa, Rossi? Não, eu quero que você seja o meu coordenador de campanha, você pode indicar todo mundo. Eu falei, Rossi, candidato assim a governo, você tem que ter, aliás, partido, não é com jornalista, você é o maior do que o Marista. E quando se lembrou os 30 anos da primeira eleição, posso ter a primeira eleição também, que a gente não tinha para prefeito, porque era instância. Então, teve chance, então o meu grupo, não posso, lá teve chance de fazer uma boa eleição. E eu não podia, minha mãe estava com problemas de saúde aí, mas no último dia surgiu o candidato que era o Tchãozinho Navarro, que era do Partido Integralista, era do PFL, surgiu o boato que eu ia lá aparecer como material de campanha, que ia virar campanha, aquelas loucuras de interior. E ameaçaram prender colegas nossos lá, foi em 82, primeira eleição. E eu fui lá fizeram guarda da Polícia Mineira na estrada com um retratinho para prender se passasse. Fizemos uma operação de guerra para ir lá, só para ver o que estava acontecendo. Deixei avisado aqui o Jornal da Tarde e algumas rádios aqui, se acontecesse alguma coisa. Bom, passou esse período, hoje o Tchãozinho Navarro, ele soltou um material de campanha dizendo que o Tancredo ia renunciar porque estava doente. Então foi bem premonitório aquilo lá. Hoje o Tchãozinho faz parte da base de apoio do Aécio, a filha dele é uma líder do Partido Verde. Você vê o que é a política brasileira, é fantástico. Bom, eu acho que eu queria fazer um certo contraponto, fazer uma indagação, propor uma discussão, e em certa medida é um contraponto com o que vocês falaram. Eu acho que o Russomano, para mim, se vocês me permitem, não é novidade, não é tão novidade para mim, não. Porque eu acho que o grande motor da política de São Paulo, capital, é o antipetismo. A capacidade, inclusive, em março, abril, eu apostei com um amigo que nem Serra e nem Haddad seriam prefeitos em São Paulo. E eu apostei no Chalita. E eu gostaria, e eu não vi vocês falando, tratando dessa capacidade que São Paulo tem de se superar no conservadorismo. Porque a grande política de São Paulo, o grande motor político de São Paulo é o antipetismo, pelo menos desde os anos 80, seguramente. E aí você tem pontos de
inflexão, que foi o principal deles foi a eleição da Erundina, aquilo foi quase um susto histórico, aquilo está fora da curva, né? E nesse sentido, eu gostaria que vocês ouvissem de vocês, acho que a grande indagação é essa: por que não é o Chalita o novo bom moço e está sendo o Russomano? Eu acho que essa é a grande pergunta. Por que não o Russomano está com 35% e não o Chalita? A outra coisa que eu queria colocar, professor Aldo, é que se o senhor me permite fazer um contraponto. Eu acho que a TV continua assim, muito forte. E nesse sentido, e o Lula colocaria o Chalita, o Haddad, sim, no segundo turno. Tanto que o Haddad em maio era quase um traço. E agora está com 15, ou talvez mais, porque a pesquisa do Datafolha tem várias críticas aí, né? O tracking não está batendo. Então, o problema é que a TV influencia sim, e o Jornal Nacional é uma continuidade com o mensalão, é uma continuidade da política, do horário político do PSDB, do Serra. O mensalão está pautado junto com a eleição, está tendo um papel de horário político, sim. Eu acho que está reforçando, aliás, o papel da TV. O problema é que a grande imprensa do país, os três maiores grupos, cismaram que são um partido político e fazem campanha. Então isso está só reforçando. Na verdade, o horário político que o Haddad tem de 7 minutos está sendo ineficaz contra os 30 minutos do Jornal Nacional. Terceira pergunta que eu faria para todos vocês é a seguinte: eu acho que o grande ganho desta campanha vai ser enterrar o Serra. Vocês acham que isso vai acontecer? Mesmo que ele chegue em segundo lugar? E quanto ao Russomano, eu coloco só um ponto para vocês. Eu já vi esse filme. Um prefeito eleito sem base política, isso termina em delegacia. Eu já vi com o Celso Pico. A diferença é que o Russomano, delegacia para ele vai tirar, acho que de letra, né? Porque ele se fez isso. E um elemento que eu queria colocar para vocês nesse sentido de depois da eleição é que o PSDB tem o Ministério Público de São Paulo na mão. A vida do Celso Russomano na Prefeitura de São Paulo vai ser infernizada pelo Ministério Público. Isso é um dado relevante de atuação política do Serra. Eles são implacáveis. Então, obrigado. Bom, veja o seguinte: eu normalmente procuro separar a análise política de preferência partidária. Quer dizer, se a gente fizer isso, misturar as duas coisas, a gente sai um bom entendimento da realidade. Então, eu acho que, por exemplo, Wagner, eu acho que, como cidadãos, nós queremos uma campanha politizada. O outro problema é entender o fenômeno russomano. E nós não podemos julgar o russomano quando nós queremos entender o russomano. Quer dizer, são duas coisas distintas. Então, Paulo, eu teria uma série de cautelas em relação a isso que você falou, né? Por exemplo, eu acho que não existe um antipetismo como existe um pró-petismo em São Paulo. Por exemplo, as pesquisas dão que o PT é o partido mais preferido da cidade de São Paulo, com 33% de potencial apoio. E o Haddad não tem nem a metade desse apoio que seria eventualmente um eleitor propenso a votar no PT. Então tem outros problemas que não dizem respeito ao antipetismo. Eu acho que tem outros problemas. E nós temos que entender esses problemas. E a campanha do PT deveria entender esses problemas. E eu sempre discordei dessa tese de que São Paulo é uma cidade conservadora. Eu acho que dizer que São Paulo é uma cidade conservadora é culpar o eleitor. E quem acredita na democracia e na república tem que aceitar o fato de que, em última instância, o juiz é do eleitor, que é o principal, como eu falei antes, ator de uma eleição. Quer dizer, ao invés de culpar o eleitor, será que não deveríamos culpar os nossos candidatos? Vamos inverter um pouco o problema. Será que os nossos candidatos estão
contemplando as aspirações desse eleitor? Será que os nossos candidatos levam devidamente em conta esse sujeito principal de uma eleição, que é o eleitor? Eu acho que esse tipo de pergunta nós temos que nos fazer. Eu não acredito que uma cidade que elegeu Erundina, que elegeu o Pita, que elegeu a Marta, seja uma cidade conservadora. Francamente, não acredito. Em terceiro lugar, veja o seguinte, quer dizer, essa questão, que inclusive o Wagner coloca, quer dizer, que com a TV o Haddad foi para 15, ele foi para 15 porque ele estabeleceu, a população ficou sabendo que ele é o candidato do PT, que em primeiro lugar que ele era candidato, em segundo lugar que é o candidato do PT, e em terceiro lugar que é o candidato vinculado ao Lula, a Dilma e assim por diante. Mas esses não são fatores decisivos. E a eleição está provando que eles não são fatores decisivos. Esse é o problema, gente. Então, vamos refletir um pouco melhor sobre as coisas. O Lula, vejam o seguinte, eu escrevi um artigo, não sei se vai ser publicado ou não, tomara que seja publicado, o título do artigo é o seguinte: Lulismo, um conceito equívoco. Eu não acredito na existência do lulismo e tento provar conceitualmente por que o lulismo não existe, mas vamos ver se esse artigo vai ser publicado ou não. E veja o seguinte, Paulo, vamos ter cautela com o enterro do Serra. O Serra não está enterrado. Em política não se costuma enterrar ninguém até que a pessoa mora de fato. Quantos políticos foram enterrados ao longo da história e depois ressurgiram? Esse é o problema. Então, imagina um segundo turno entre Serra e Russomano, com essa guerra possível que o Fernando Abruzzo previu. Quer dizer, há uma possibilidade, embora nesse momento eu acho que a tendência seja uma vitória do Russomano, mas há uma possibilidade de que se desencadeiem as forças reais e que venham à tona esses cisnes negros, né? E que é um cisne negro? É um evento previsto. E pode vir à tona um cisne negro que desconstitua o Russomano e o Serra seja eleito prefeito. Então, em política não há coisas definitivas. Então, eu chamaria atenção para essa coisa da necessidade de ter cautela. E a última coisa que eu queria falar é sobre essa coisa dada de antemão de que o Russomano será um prefeito fracassado porque ele não tem base política. Vejam o seguinte, quer dizer, constituir uma base parlamentar aqui em São Paulo é muito fácil. Francamente, é muito fácil. Quer dizer, vai existir um número, dezenas de vereadores disponíveis para serem capturados para qualquer prefeito que seja. Já dizia Nicéia Pita, né? Então ele pode constituir uma base de apoio parlamentar. E se ele for um cara minimamente sensato, minimamente centrado, ele vai tentar costurar, inclusive, apoio político, eventualmente com o PT no segundo turno. Eu acho que o Lula até já sinalizou que prefere apoiar o Russomano contra o Serra, né? Então, vamos nos acautelar em todas essas questões. Tá certo? Vocês estão ouvindo as análises? Estão dando como certeza o Serra no segundo turno? Não, eu não dou. Eu acho que existe uma possibilidade de reversão. É hoje que sai o Vox Pop? Veja o seguinte, que 6 pontos de diferença. 6 pontos de diferença. O que caracteriza um pouco... A única coisa certa é que o Russomano se estabilizou. Nessa questão do segundo turno, existe uma grande instabilidade. O Haddad já ameaçou o Serra, se aproximou muito, caiu um pouco, se diferenciou, mas o fato é que existe uma grande instabilidade. Essa coisa pode ser virada, dependendo de como o PT, por exemplo, eu acho que uma falha da campanha do Haddad foi não ter feito uma forte campanha de rua. Eu acho que, em parte, o Haddad pouco acreditou nisso. Existiram problemas de relação entre o Haddad e o partido, que, se os dois forem sensatos, esses problemas têm que ser saneados e jogar tudo para reverter
reverter o quadro desfavorável nesse momento. Então, eu acho que não está definido o segundo lugar, quer dizer, quem vai para o segundo turno. Mas eu estou falando na hipótese de ter um segundo turno entre Serra e Russomano. O que vai fazer o PT? Eu acho que o Lula já sinalizou que prefere apoiar o Russomano. Também não concordo muito com a questão do conservadorismo de São Paulo. Acho que a questão do Russomano é maior, né? Se olhar o voto do Russomano e olhar as pesquisas, essas últimas séries das pesquisas, o Russomano tira muito mais votos do PT, realmente. Quer dizer, eu acho que eu concordo com o Aldo, acho que o grande erro da campanha do Haddad é não ter batido no Russomano. Quer dizer, aparentemente, o Russomano já tem um voto muito consolidado, nas regiões em que o sujeito voltaria no PT, e aparentemente difícil de mudar agora, né? Então, assim, aparentemente, esse é o grande dilema. O Russomano entrou... Aliás, é isso que o Aldo falou. Muita gente que diz, qual é o seu partido? PT, em quem você vota? Russomano. Quer dizer, isso é muito forte, principalmente na Zona Leste 2, né? Que é o que o Datafolha chama de Zona Leste 2. Então, assim, isso é muito forte. Isso, na minha percepção, é uma estratégia de construção do Russomano de 2 anos. Ele ter procurado liderança de bairro e tal. Então, isso foi muito bem construído. E agora é muito difícil. Ele entrou no eleitorado do PT. Isso vai ser muito difícil tirar. A segunda coisa, enterrar o Serra, quer dizer, acho que o Serra ele tem um dilema, ele precisa ganhar essa eleição. Se ele não ganhar, acho que fica realmente muito difícil a situação dele, porque o Alckmin já se lança como pré-candidato, não sei se é um factório ou não, para 2014, o Aécio obviamente é candidato, e aí vai ter o conselho do Serra, com certeza, e acho muito difícil que ele retome. Se ele ganhar essa eleição, eu acho que ele tem uma sobrevida, mas ele tem uma sobrevida começando a governar aos 71 anos. Então ele faz 71 em abril do ano que vem. Quer dizer, eu acho muito difícil que ele tenha algum outro voo a não ser esse. Então, acho que ele está vivendo aí os últimos momentos políticos dele, de fato. E por último, essa questão da base de apoio. O Fernando Limonge, a Angelina, muita gente, o próprio Abrúcio já fez trabalho sobre isso. A dominância do Executivo sobre o Legislativo é fortíssima, em Câmara e Assembleia Legislativa. Quer dizer, construir uma base é muito fácil, né? Então, acho que não vai ter problema para construir uma base de apoio, não. Só uma pergunta que foi feita pelo Paulo para a mesa, e acho que não foi respondida. Por que o Chalita? Por que não o Chalita e sim o Russomano? Eu acho que eu vou nessa trilha que o Moisés já estabeleceu aqui, porque o Russomano chegou antes, né? Porque já está 2 anos trabalhando. A candidatura do Chalita é muito boa, eu acho que para um perfil médio do eleitorado de São Paulo. Ele é o genro que toda senhorinha gostaria de ter, não é isso? E ele vem com um discurso que muita gente não gosta, que pega mal. Página 2. Não, tudo bem. Mas ele vem com um discurso que muita gente torce o nariz, mas que é um discurso que também pega bem. Eu sou amigo do governo estadual e do governo federal. Eu sei que essa coisa da picuinha que ele usa tanto, é despolitizadora também. Mas ele tinha todo o potencial, né? Foi o deputado federal mais votado na última eleição em São Paulo, tinha todo o potencial para ter acontecido, não é? E com todo o profissionalismo político do PMDB por trás, que não é desprezível. O fato é que ele chegou tarde, né? A namorada já tinha ido passear com o outro que chegou antes. E eu queria falar um pouco da questão do Russomano. A questão da posição dele, eu li uma frase no livro do Ferrez que eu acho que traduz um pouco isso, né? Em Rio de Piranha, boi toma água de canuzinho, né? Então, ele está mais ou menos assim. Mas isso também não impede que ele engasgue. Então, tem essa questão. Mas o que eu queria falar assim, eu tive o desprazer de conhecê-lo na minha comunidade. Ele fez essa carreata, que ele chama de carreata pelos bairros. E a presença dele é justamente essa questão sensorial mesmo. Ele pega na questão do simbólico do plano territorial do bairro e vem trazendo propostas nessa questão do nós, do vamos fazer, mas no final é justamente o que você falou, Wagner. Ele traz introjetado dentro do discurso dele a questão do eu. Eu posso, eu vou e vou tentar. Mas assim, o que eu queria pegar no assunto de vocês, é um assunto que me interessa e eu estudo, é sobre educação. O Russomano lançou recentemente, teve uma entrevista recentemente, que ele falou que ele queria trazer a Guarda Civil Metropolitana para dentro das escolas. Isso foi muito discutido e questionado por vários âmbitos, tanto jornalístico, essa pergunta eu coloco até mais para o Nassif, para ver se ele consegue abordar um pouco mais isso. Como que vocês observam se a gente pode chamar de displicência por parte da questão analítica política que a gente vê hoje em dia, dessa visão das escolas, e puxando um pouco mais das universidades, como é que vocês veem esse avanço
que as pessoas dão, principalmente o Serra, ele vem com esse discurso há muito tempo, da implementação de cursos técnicos, de formação. Isso não seria um empobrecimento, não só na questão profissional, porque a gente tem essa análise revertida na questão do campo salarial, mas também na questão dessa despolitização que a gente pode acrescentar no plano de análise política dos próprios estudantes, porque a gente vê hoje essa questão bem, que eu posso colocar, bem ampla, desse plano heterogêneo de análise dos estudantes. A gente tem muito essa bipolaridade do PT e do PSDB, mas a minha questão central é essa. Como vocês analisam essa questão da educação tratada por todos os candidatos? E um fantasma que eu acho que ninguém está analisando muito ele, mas que eu observo muito ele, o Gianazzi. Como que vocês visualizam o Gianazzi, se vocês têm alguma ideia do que ele pode vir a se tornar? Eu queria fazer um gancho, porque a fala do Russomano é o Maluf. Ele aprendeu muito com o Maluf nessa chamada da educação, nesse jeito que ele tem. Por exemplo, ele alega que a progressão continuada, os alunos não fazem prova. Isso é um clichê ridículo. É claro que fazem prova, e a população ouve isso e bate lá na comunidade que a mãe não vai à escola, não comparece às reuniões das escolas municipais, etc. Bate e agrada. O Maluf fez isso durante muito tempo. Então, ele bate exatamente aí. E uma outra coisa que eu queria perguntar a vocês, que ninguém falou aqui, é do vice do Russomano, que ficou, pega pra cá, pega pra lá, eu quero ficar aqui, o PT me convidou, como é que é? Eu queria que vocês... Quem que tirou para dançar esse par? E por quê? A escola técnica é um objeto de desejo aí de muita gente de classe baixa, porque são de boa qualidade lá e dão uma profissão. Eu acho que um grande problema que você tem na escola pública é que você tem um modelo de escola pública aí que tenta preparar, que nem escola privada, tenta preparar o aluno para o vestibular. O sujeito chega no meio do caminho lá, precisando trabalhar, precisando fazer alguma coisa e não tem ferramentas. Essa questão da politização, não, a politização não é generalizada. Você tem pessoal que vai para a sociologia política, politizar, e tem pessoal que está no dia a dia aí da questão técnica. Então as escolas técnicas hoje aí, você pega, por exemplo, o Senai, o SESI que tem escolas, o SESI, né? SESI, o SESI aí o pessoal fica, para conseguir uma vaga lá, é fantástico, porque é um nível bom e dá essa formação no meio do caminho, né? Então acho que é uma bandeira, independentemente de partidos, é uma bandeira que tem um impacto muito grande. Em relação a essa questão das lideranças de bairro aí, eu acho que o fator Erundina lá atrás, lá falou muito. Eu tenho conhecidos na Zona Leste, lá que são de conselhos de hospitais e tudo mais, lá que não são ligados a partido político A, B ou C, e que ficaram muito chateados com a maneira como o Serra atuou nessas áreas aí. O Serra foi na Vila Maria, com o conselho lá de saúde da Vila Maria, lá e desandou uma liderança local que não tinha ligação com o PT nem nada. Disse que não ia dar atenção mesmo, e a mulher falou, mas você faz parte da lei? Não, eu sei o que é bom na lei. Ele chegou no Hospital Maria Zélia. Se quisesse pegar o Hospital Maria Zélia, que época de campanha, porque tudo é visto como manipulado. Ele chegou lá, o conselho reclamando que não tinha esse remédio para limpar o hospital. Ele falou, que o hospital de pobre está muito bom, água e sabão. Então, digamos, você tem todas essas lideranças comunitárias que não são ligadas a partidos políticos, embora algumas sejam, que quando a Erundina chegou, ficaram muito entusiasmados porque a Erundina fez esse trabalho na ponta, né? Então eu tenho a impressão que aquele episódio em si lá do Maluf lá foi um desastre, efetivamente. Bom, sobre a questão da Guarda Municipal, eu não vi bem o contexto em que o Russomano colocou. Agora, qualquer candidato a linha dele sensato é o seguinte, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar a Guarda Municipal, aumentar o efetivo da Guarda Municipal e colocar a Guarda Municipal para cuidar das escolas. Quer dizer, essa é uma das tarefas precípuas da Guarda Municipal. E o que vai acontecer com isso? Vai se tirar a polícia militar, tem que cuidar da escola.
Não é papel da polícia militar. Então, colocar guarda municipal para cuidar da escola é resgatar uma prerrogativa do município e da própria guarda municipal. Aliás, quer dizer, o que tem que haver aqui em São Paulo é um violento processo de municipalização, porque vários hospitais que inclusive deveriam ter sido passados para o município, hoje é o Estado que controla. O Estado controla vários aparatos públicos aqui em São Paulo que deveriam ser controlados pelo município. Então, tem que haver um processo de municipalização aqui. E aí, por exemplo, eu acho assim que tem articulações metropolitanas, só para fazer um gancho com outro tema, quer dizer, agora vejam o seguinte, quer dizer, se vende muita ilusão em torno dessa questão da metropolização, de políticas metropolitanas. O grande problema de uma metrópole não é criar uma nova instância federativa, que eu acho que tanto prefeitos quanto governadores serão contra. E o que tem que ser, o que tem que existir é uma articulação de políticas metropolitanas. Agora, o grande enfrentamento dos problemas das metrópoles é a descentralização e a participação popular. Quer dizer, é com essas políticas, com esse viés que você vai enfrentar os problemas de uma grande metrópole. Por que, por exemplo, não eleger um subprefeito, como acontece em Paris? E que, aliás, o Janazzi e o Paulinho defendem isso. Que é correto, tem que defender. O subprefeito tem que ser eleito, tem que dar poder para as subprefeituras e assim por diante. Então, tem que ter orçamento. Tem que ter orçamento definido, porque as questões acontecem ali. O emprego, os equipamentos e o IDH estão concentrados no centro expandido de São Paulo. Nós temos que levar para fora. Quer dizer, por exemplo, no programa do Haddad tem aquela proposta do Arco do Futuro, que é uma proposta ótima nesse sentido, para expandir um pouco, descentralizar o emprego, o IDH e assim por diante, dentro do conceito de cidade compacta, que não tem tempo para discutir aqui, né? Sobre a questão dos cursos técnicos, veja o seguinte, Fernando, a grande revolução que tem que ser feita no Brasil é no ensino médio. E é no ensino médio profissionalizante. Claro que nós queremos que seja um ensino médio humanista. Aliás, eu acho que o governo federal deveria ter muito mais responsabilidade no ensino médio, porque os governadores andam capengueando nessa questão aí. Então tem que ter uma política nacional para o ensino médio. E eu acho que tanto o programa federal quanto o programa estadual para escolas técnicas são muito bem-vindos. Porque nós vivemos o chamado bônus demográfico, quer dizer, é o momento do Brasil dar o pulo do gato, e se nós não investirmos em capacitação, formação adequada de mão de obra e pesquisa, nós não vamos dar esse pulo do gato. Bom, rapidinho aqui, quanto ao russomano nas comunidades, eu acho que você precisa lembrar o seguinte, que ele é russo, mas é mano também. Então, eu acho que você tem que pensar um pouco esse lado da popularização do russomano, né? O russomano, ele não é um candidato novo, lembre-se que ele tem 56 anos de idade, ele tem janela, né? Eu comentei isso com o Wagner, acho que com o Paulo, eu vi antes de começar a campanha, eu vi, né, ele almoçando do meu lado com Soninha, com Netinho, ele almoçou com um monte de gente e preparou o caminho para isso, eu vi, ok? Então assim, esse cara se preparou para isso, ele se preparou inclusive para chegar nessas comunidades. Gente, o Netinho tinha 7% de intenção de voto e passaram direto para o Bolsonaro. Ok? Então assim, isso tem que ser pensado também. Tá? Segundo, a guarda municipal, acho que assim, essa coisa nas escolas ou não é uma discussão longa, mas assim, essa coisa da segurança é um fator importante na campanha. E São Paulo já está relativamente militarizado. Lembre-se que todos os subprefeitos são policiais aí da reserva. Né? Então assim, acho que essa é uma discussão que já... né? Quanto ao Janazzi, que eu acho que ninguém respondeu aqui, eu acho o Janazzi um cara interessante do ponto de vista de estar trazendo o tema nessa eleição. Ele vem com a educação da... Eu só acho que o Janazzi, como estratégia de campanha, é o samba do afrodescendente doido, né? Porque na verdade eu acho que tem o problema grave dele ficar batendo em todo mundo. Ele bate em todo mundo. Ele não tem... nesse último debate ele bateu no Chalita, o Chalita falou, pô, Janazzi,
não vamos brigar, vamos... Né? Então, assim, eu acho que, infelizmente, quer dizer, é um pouco isso. E por último, o vice, né? Eu acho que o vice, o Durso, foi um achado para o Russomano. Ele precisava de um pouco de legitimidade para essa coisa do eu defendo você, o cara que é ex-OAB, a despeito de quem é o Durso. Eu não vou entrar nesse, até para não sofrer o processo aqui, mas eu acho que assim, a gente tem que lembrar que isso legitimou um pouco mais a campanha dele. Isso, gente, entrem no site do Russomano e vejam as pessoas que se manifestam sobre o Russomano. Tem um monte de militar, um monte de pessoas da Guarda Municipal. Entrem lá, façam esse exercício, falando assim, agora você vai valorizar a gente, eu preciso de você, de fato. Eu estou fazendo campanha mulher de militar. Entra lá. A gente tem que fazer esse exercício também numa campanha. Eu faço isso de vez em quando e eu acho que isso precisa ser pensado, tá bom? O primeiro programa do Russomano foi o passarinho o tempo inteiro o vice falando. Eu só queria lembrar que o Batoque quase foi vice do Lula. Eu tive uma polêmica pesada com ele e meu canal devia agradecer depois que ajudou a esclarecer. Eu vou falar muito rapidamente a questão que se levantou. Aliás, a dupla ITEX e FATEX é uma coisa que está na boca de Alckmin e Serra desde que o PSDB foi fundado, sei lá, né? Eles sempre falam desse ensino técnico, como o Aldo levantou, é preciso fazer uma revolução do ensino técnico. E aí eu vou tocar num ponto que não tem nada a ver com a nossa discussão aqui, não é? Mas outro dia eu estive num evento sobre a esquerda na América Latina, na AFEFELESH, e teve uma mesa sobre China, e alguém lá deu um número de que a China forma mais doutores em engenharia por ano do que o Brasil forma de doutores em geral, sendo que a maioria dos doutores que nós formamos são os doutores da área de ciências humanas. Se você quer ser um país com uma presença mundial de potência média e tal, é importante ter todos os nossos sociólogos, cientistas políticos, então, mas tem que ter engenheiro. Quer dizer, e tem que ter no ensino médio o pessoal técnico e no ensino superior esse pessoal assim. É o velho dilema, a educação é para formar para a cidadania ou para o mercado de trabalho, ela tem que ser para os dois, não tem muito jeito. Gianazzi, Dulce já foi falado, só queria falar uma coisa aqui que ninguém falou na campanha que eu não vi até agora. A gente recebe uma enxurrada de informações de todos os candidatos sobre propostas do que vão fazer, se é na base do eu, do nós, e assim por diante, os vários programas com esses nomes marqueteiros, né? O vai e volta, o entra e sai, o sobe e desce, o isso e aquilo, esses nomes bonitinhos para cair no gosto da população. Mas ninguém fala de uma coisa, ninguém falou até agora, eu pelo menos não ouvi, posso estar sendo injusto. E a máquina pública, e o funcionalismo público municipal, né? Concurso público, remuneração, qualificação, motivação, melhores condições de trabalho, salário e mudança de cultura, de mentalidade do funcionalismo público, da máquina, porque não vai dar para fazer tudo isso que esses caras todos estão prometendo, por mais bem intencionados que eles tenham, se não tem um material humano preparado para isso. Ninguém toca nisso. É óbvio que isso não tem muito apelo eleitoral, mas eu acho que é importante para fazer uma campanha mais aprofundada e mais politizada, falar que é preciso trabalhar o funcionário público municipal. Pelo que eu compreendi, vocês falaram que tem pouca presença de programa na campanha. A minha impressão, que eu também assisto quando posto os programas eleitorais, é diferente um pouco. Eu acho que, sinceramente, quando eu assisto todos, tirando um pouco a campanha do Russomano, que aí não tem muitas propostas, mas todas as outras, eu vejo bastante presença de propostas, principalmente, e consenso em torno delas. Por exemplo, redução do IPTU IPTU para empresário na periferia e, sobretudo, a questão da tecnologia. Uma aposta muito forte na tecnologia, seja em câmara de segurança para evitar a violência, seja em informatização da saúde. O único ponto, e assim, tem uma divergência, talvez a principal divergência que veio à tona entre o Serra e o Haddad foi em torno de uma proposta que é do bilhete único mensal. Então, eu gostaria de que vocês falassem um pouco mais sobre essa ausência realmente de programas nos programas dos nossos candidatos. O segundo ponto é o seguinte, sobre a visão do Haddad como um candidato ruim e do programa dele como um programa ruim. Eu concordo com o segundo ponto, mas discordo totalmente do primeiro. Eu acho que o Haddad é um candidato excelente. Primeiro, ele é um cara inteligente, ele tem um passado limpo, ele tem boas realizações, e, por outro lado, por mais que a Marta tenha feito uma boa administração, na minha visão, ela tem bastante resistência também, entendeu? Então, eu acho, sinceramente, que a importância do problema do mensalão, dizem que a campanha não é nacionalizada, mas está sendo subestimada. Eu acho assim, o Haddad parou de crescer depois que o mensalão veio à tona. Então, eu acho que o problema do PT passa por dois lados.
por um lado, dar uma resposta ao mensalão. E não é fácil dar uma resposta ao mensalão. Porque o PT não quer, e na minha opinião não deve mesmo jogar fora o Dirceu e o Genuíno, afinal de contas, se o PT venceu é por causa deles. Eu duvido que o PT faça isso, jogar o Dirceu fora. Agora, precisa dar uma resposta ao mensalão. Desigualdade não tem nada a ver com isso, entendeu? Da mesma forma que em outros partidos problemas feitos por umas pessoas não são cobrados de outras. E o segundo ponto aí, eu concordo que o ponto do programa ruim, é o seguinte: o PT teria a faca e o queijo na mão para explorar o seguinte fato: por causa de uma pressão de um movimento chamado Nossa São Paulo, o próprio Kassab se comprometeu com uma série de metas de desempenho os quais ele não cumpriu. Entendeu? Então, uma coisa que até agora a gente não viu é chegar lá, pegar o cara. Primeiro que essas metas de desempenho não tinha nada a ver com o que ele prometeu na campanha, né? Eram muito inferiores ao que o Kassab prometeu na campanha. Depois de ter essas metas muito menores, ele não cumpriu. Então, quer dizer, eu acho que dava para explorar um pouco isso aí também. Eu não diria ausência, eu acho que as propostas elas têm sido um pouco mais do mesmo, quer dizer, elas acabam repisando pontos. Eu não consigo ver uma grande proposta, por exemplo, mesmo no programa, eu concordo, eu acho que o programa do Haddad é um programa mais interessante, mais homogêneo, mas assim, por exemplo, a questão da mobilidade, a questão de mudança de horários, são propostas desse tipo que eu imaginava, porque é uma cidade, quer dizer, eu imagino que quando escreveram o livro do Gênesis, estavam pensando na cidade de São Paulo, né? Começa assim, no princípio era o caos. Então eu imagino que provavelmente estavam pensando em São Paulo nisso. Quer dizer, isso é que eu acho que falta proposta. Eu acho que o restante, na verdade, fizeram uma releitura. E nesse sentido eu acho que tem muita releitura de coisas interessantes aí. Quanto ao candidato ruim, e fui eu que falei isso, eu acho que assim, eu acho que é ruim para esse momento de campanha. O Fernando é colega nosso, a gente conhece, mas assim, a grande questão do momento é assim, ele é pouco conhecido, vai ser conhecido num momento complicado, né? Não é um sujeito popular, né? Pô, cara, teve um programa que aparecia ele dentro das arcadas ali, pô, desculpe, aquilo era um mundo assim, perfeito, a família duriana, mas ele não funciona. Ele não funciona para o povão. Eu acho que o grande problema do Kassab, assim, do Haddad, é ganhar uma eleição, é pensar em quem vota. E acho que nisso ele é um candidato ruim para esse momento. E detalhe, acho que o segundo ponto, aí é a avaliação minha, ele foi mal em todos os debates. No último da TV Cultura ele não foi mal, ele foi péssimo. Então eu acho que isso também conta, ele tem um desempenho muito ruim porque ele não politiza o debate. Eu acho que isso é que falta para o Fernando Haddad, é a coisa de quem conheceu o PT lá no começo, é a coisa da militância basista, que eu acho que falta muito para ele, né? E ele não consegue fazer isso, aparentemente. Eu estou falando como ouvinte aqui, ele está falando da questão da emoção como fator principal. Então a emoção não é... Se fosse pegar cartesianamente, se você querer discutir os grandes temas, as grandes temáticas inovadoras para São Paulo num programa de televisão, é quase impossível. Então você tem que bater o trânsito, isso aqui, todo mundo com sugestões que... É só o slogan que conta, né? Agora, quando você pega o Haddad, outro dia eu tinha uma foto, um vídeo dele lá jogando capoeira. Ou seja, ele tem a juventude, joga capoeira. Tem uma do Serra dando um chute na bola aqui, tem uma coisa... Tem uma na campanha lá em Manaus que ele está pulando numa academia. Deixa eu até desligar aqui. Na cama elástica. Não, mas é que ele está fazendo cocô de pé. Sem querer menosprezar a fotogenia dele, mas é terrível, terrível. Outro dia eu coloquei no blog, eu podia entrar lá, eles disseram que agora tem direito autoral, tiraram realmente, fizeram bem de tirar do ar. Então, como personagem, o sujeito com a história dele, com 3 faculdades aqui em São Paulo, ele é daí de São Paulo. O sujeito que vem da Zé Paulino, ele é de uma família de comerciantes da Zé Paulino, pessoa que conhece povo, né? Joga capoeira. Eu acho que concordo com o Alto aqui, é um belo
E não foi aviso, não foi falta de aviso. O pessoal que fez a campanha da Dilma lá alertou para o risco de subordinar esses pacotes fechados aí do marketing. Eu concordo plenamente com a visão do Mancuso. Eu acho assim que esse era o momento de lançar um candidato novo. Por quê? Porque a eleição é aberta, não é uma reeleição. Há uma necessidade crucial no Brasil de renovar lideranças. Quando a eleição estava para ser ganha por um candidato que representasse a mudança e a novidade, eu acho que o problema é que foi um desastre, o encaminhamento que foi feito, tanto na campanha quanto no programa de TV. Eu concordo contigo, eu acho que o Haddad, por exemplo, quem conheceu o Haddad no início da campanha e quem o vê falando na rua agora, ele virou um tribuno do povo falando na rua. E na rua ele é completamente diferente daquilo que ele é na televisão. Então, por isso que tem que questionar o marketing. Hoje ele na rua ele é completamente solto, ágil, com um discurso forte, incisivo, ele se mostra preparado, assim por diante. Agora, você vai ver, por exemplo, os marqueteiros prepararam aquela pergunta completamente imbecil no último debate, é uma imbecilidade. Aquela pergunta falando da Dilma, por que o Serra tinha questionado a Dilma. Não é por aí, não é assim que você vence um debate. Porque você armou uma armadilha para você mesmo, para o Serra te contra-atacar e insistir naquela coisa da marca, assim por diante. Então, eu acho que o marketing dessa campanha aqui ele é completamente desastroso. E o outro problema que está acontecendo na campanha é essa desconexão do candidato com o partido. Aí sim, talvez aí a responsabilidade é um pouco do Haddad e um pouco do partido, mas fora isso, eu acho que esse era o momento exatamente de lançar um candidato novo. A outra coisa que você falou... Não, a questão da resposta que vai dar o mensalão. Eu vejo o seguinte, eu acho assim que o mensalão... E aí é um problema de campanha, quer dizer, se você não tem a agilidade da manobra, do ardil e do combate, você perde uma campanha. E o que faltou para a campanha do Haddad foi essa capacidade de manobra, ardil e combate. Quer dizer, o pessoal ficou na defensiva. Numa campanha, você tem que se defender em determinados momentos, mas você tem que se defender contra-atacando. Quer dizer, senão você fica só na defensiva. Então, é um erro de como a campanha vem sendo conduzida. E isso, em parte, veja, eu não digo que foi o mensalão em si que derrubou a Haddad, mas foi a utilização do mensalão pela campanha do Serra. Quer dizer, então, faltou agilidade para se defender de forma adequada e contra-atacar. Por exemplo, um outro problema que foi um erro de campanha foi a forma como foi inserida a participação da Marta. A Marta tinha que participar, mas você não poderia passar a impressão que a participação da Marta se deu em troco de uma negociação do Ministério. Então, são erros. Erros que eu acho que o candidato é bom, só que nem sempre um candidato bom, com um programa bom, vence uma eleição. Meu nome é Leonardo, sou do Ranking dos Políticos. Eu só queria levantar duas questões e concluir, perguntar a opinião de vocês, o que vocês acharam. Eu vejo muito o russomano comparar São Paulo de hoje com o Brasil de 89, 90. Uma cidade que a autoestima do cidadão paulistano está em baixa. Ele sofreu a primeira vez com a Marta subjugando ele. Assim, quando a Marta é o amigo, eu vejo a Marta mais ou menos como um amigo chato. Puta, que saudade. Na hora que você vê, você fala, puta, quero ela longe de mim. Ela é amigo chato. Vem com o Serra trolando o cidadão. Não, vou ficar, sai. Ah, tô colocando um amigo meu. Coloca, é quase unanimidade, porque ela sabe que foi péssima a administração. Então o cidadão paulistano, ele procura a mudança. E aí vem os fatores que, na minha opinião, fazem o russomano ser um candidato que pegou a liderança. Um cara novo, relativamente novo. Não tão novo como o Haddad, mas uma cara, entre aspas, nova. Não era ninguém que nunca disputou, é uma pessoa que nunca disputou nada. A segunda coisa, ele veio mais ou menos como o Collor vem. O Collor vinha num Brasil que a população era pobre e assim, ele vinha como o caçador de marajás, e o russomano vem numa população que está ascendendo, que é o consumidor.
eu vou pegar o consumidor e vou defender o consumidor. E a questão mesmo do consumidor e da população ascendendo, vem criando um cidadão crítico. Então é até legal quando vocês falaram, o tempo de televisão, a televisão ela interfere? Interfere. Eu acho que interfere muito na questão. Só que essa questão do cidadão hoje, principalmente o cidadão paulistano, eu falo muito de São Paulo, porque eu sou paulista e estou englobado nessa realidade. O cidadão paulistano ele já começa a ter um senso crítico maior. E até falar, eu não vou olhar, não vou seguir o que a Globo fala, eu não vou seguir o que a Veja fala, eu vou ter um senso crítico da coisa. Então começa já a moldar um pouquinho diferente. Esse cara, ele vê o Russomano como um cara de mudança, um cara que vai defendê-lo, um cara que é do povo, mas também não é... mas que também vai fazer o cara ascender socialmente. Só que tem uma questão, e aí é o segundo ponto, eu queria discutir isso com vocês, queria saber a opinião de vocês. A gente se pega muito no executivo, e o legislativo vai ficando de lado. Se você pegar o legislativo desde os primórdios, desde a Grécia Antiga, ele tem o papel de fiscalizar, ele tem o papel de propor, ele, enquanto o executivo rege, ele faz a música. Não adianta, uma orquestra ruim não tem maestro que dê jeito. E é algo muito pouco discutido e cada vez mais vai deixando essa questão individual. Queria saber o que vocês acham disso, dessa questão do individualismo legislativo. Tá. Vamos ver as outras duas observações. Eu gostei da questão local, eu dou parabéns ao Moisés Marques e ao Iglesias também. Eu vou até justificar por que eu gastei o meu dinheiro da ponte aérea. Ontem eu estava no Lamas, que quem conhece o Rio de Janeiro, que é um reduto de discussão política. Se você vai para São Paulo ouvir paulista, eu só espero que não encontre chinês, nem com os professores da PUC, senão eu não falar sobre o parlamento inglês e sobre o parlamento alemão. Eu vou lá ouvir a questão de São Paulo, que é muito interessante, pelo menos se discute política. E o Fornazieri, ele abordou um ponto da imprevisibilidade na questão da eleição. Não existe eleição ganha para quem está na prática. Nós temos o caso da Benedita, no Rio de Janeiro, o caso do Arrastão, não sei se o senhor lembra. Nós temos o caso do Conde, o Conde caiu na besteira de falar que quem faz metrô para Irajá é burro. Ele, em uma semana ele perdeu 400 mil votos no raio de Irajá. César Maia ganhou a eleição na última semana. Então, esse fenômeno pode acontecer em qualquer estado, como o caso de Cadoc, que são lá com Jarbas, que o Lavareda errou na orientação junto com o candidato lá. E a questão das pesquisas, Moisés, você levantou, também abordou a pesquisa, um ponto da pesquisa. As pesquisas são fáceis de analisar e elas são fáceis até de você induzir o eleitorado. Nós que estamos na prática sabemos disso. Tem um candidato aí que na época da eleição contra César Maia, nós descobrimos, ele descobriu onde é que ia ser entrevistado os eleitores. No caso da ilha. O que é que você pegou aquela massa de eleitores, fez um telemarketing, não tinha BINA na época, e perguntou se as velhinhas da ilha concordavam que César Maia ia cobrar pedágio para você pegar o avião no Rio. Ali detonou a eleição. Então, a partir do momento que você detecta, levanta que o eleitorado está com tendência a mudar, aí você faz um discurso. César Maia utiliza os arapongas. O que é que fez? Quando o Conde falou aquilo, ele solta 100 arapongas, chega no botequim e começa a discutir. E aí, meu? E o Conde? Aí daqui a pouco você, cara, não vou votar no Conde porque ele é contra o metrô. Aí você começa a fazer a cabeça do eleitor. Então é fácil de manipular. E uma outra coisa que eu dou parabéns a você, Narciso. Os caras perguntaram para mim, tu vai em São Paulo, os caras lá são sérios, vão discutir política séria. Pelo menos eu vou encontrar professor vestido de Che Guevara e aluno de Ciências Sociais da UF, de macacão, com a cabeça da UDM, com o livro Pedagogia do Oprimido e da Ilha de Fernando Moura debaixo do braço. Então, para mim, já justifica a passagem. Eu agradeço a vocês, parabéns, eu gostaria da colocação. E do Glécia, que é da Fundação Getúlio Vargas, também que é uma fundação, parabéns por não sofisticar a linguagem. Eu acho que a linguagem tem que ser essa que Nelson Rodrigues defendia. E ser contra o copo dessa de jornal. Enfim.
É muito engraçado, porque eu queria primeiro começar a breve intervenção falando do Datafolha, do fenômeno de 2010, né, da questão do Netinho. O Datafolha dizia, nossa, o Netinho vai ganhar com 35%, e a gente chega umas 9 horas da noite do domingo da eleição, e a gente vê o cenário totalmente alterado com a Luiz Nunes sendo o primeiro e a Marta em segundo, né? Então, quer dizer, o Datafolha, não sei, né? Tem até saído algumas notícias ontem, hoje, que pode estar sob investigação da PF. Então, acho que é um ponto que hoje, pesquisa eleitoral, a gente não consegue mais se fixar tanto nelas, né? Mas a minha pergunta, já como a gente está discutindo aqui um pouco dessa saída para furar esse cerco que o Russomano hoje tem na cidade de São Paulo, né? Enfim, semana passada eu estava com algumas pessoas no Capão Redondo, pouco antes do comício do Haddad, conversando com a liderança, e a gente sabe que o Maluf tem aquela campanha, o Russomano tem suas equipes das casas, né? E ele se apresenta como candidato da Marta e como candidato do governo federal para as pessoas nessas equipes, né? E as pessoas acreditam na periferia. Acho que ele, de fato, é esse candidato e não o Haddad, né? Então, quer dizer, ainda há essa dificuldade da campanha, enfim, por uma série de fatores. Falta gente na rua, enfim, um marketing horrível. Quinta-feira passada, o Haddad finalizou com uma coisa jovem, né, discutindo juventude e tal, e acabou com aquela coisa meio high school, né, a galerinha tipo com a roupinha, né, pulando, né, cantando, né, e a gente está discutindo no fim de semana, gente, que é isso? Eu não me identifico com essas pessoas aí que estão pulando, né, que faço ideia, nosso colega que está no ensino médio na periferia da cidade, né, então quer dizer, tem esses erros da coisa que o Haddad está com as pessoas, né, ontem ou no penúltimo, né, o Haddad na Cracolândia, mas era sem ninguém atrás, um negócio vazio, então quer dizer, falta esse contato com as pessoas, né, olhar no olho no olho, as campanhas do Lula de sei lá, 2006 com as pessoas ali e tal, enfim. Por esses comentários breves, eu ia perguntar como é que a gente faz para furar esse círculo do Russomano, né, porque o Russomano tem essas características, mas quando a gente olha, por exemplo, os programas de governo dele, tem uma proposta do bilhete proporcional, né? Que ele fala que, enfim, vai cobrar passagem proporcional até R$3, mas isso prejudica as pessoas que moram na periferia comprar do bilhete único mensal, enfim, né? Então eu perguntar para vocês, como é que no debate, talvez do primeiro turno ainda agora que está chegando ao final, para o segundo turno, a gente consegue, enfim, se consegue furar esse cerco do Russomano para fazer para que se faça essa virada, né, enfim, Haddad ou Serra, né, em relação ao Russomano, através do voto útil, se esse voto útil vai surgir ou se o eleitorado vai continuar nessa questão só da emoção, sem olhar o que está por trás disso, o que está concretizando as propostas dos candidatos. Muito obrigado. Só queria falar um pouquinho do Haddad, que foi o que eu ia responder na rodada anterior e acabou voltando para vocês fazerem as intervenções. O Haddad é o candidato perfeito no seguinte cenário. Você lembra que o Datafolha dava que quase 50% dos eleitores na cidade de São Paulo diriam que teriam uma grande tendência em votar no candidato do Lula. Isso faz 6 meses, 8 meses atrás, o Datafolha deu isso. Eu acho que o PT contou com o fato do voto lulista, da militância petista e na periferia, da memória que a população de periferia tem dos governos da Marta e inclusive da Erundina, que já é um governo bem antigo. E o Haddad é o candidato perfeito para o PT entrar onde não entrava, né? Na Vila Mariana, em Santo Amaro, em Santana, na Moca, até nesses redutos já bastante conservadores, era o candidato perfeito. O fato é que o Russomano entrou e chegou antes de todo mundo. Eu acho que isso que explica o fato de que o Chalita não cresce, né? Não cresce porque ele ocupou o espaço, sobretudo do eleitor da periferia. O fato de que o Senna tem altíssimas taxas de rejeição, que não estão por volta de 44%, são maiores nos bairros mais afastados. E o Haddad perde votos cativos. O Russomano bate em todo mundo na periferia. É um fenômeno que prejudicou a todos os candidatos de partidos muito mais estruturados. E aí, para pensar o Russomano, tem um outro fator que eu acho que demandaria muita discussão, é uma discussão já quase de filósofos, que é o fato de que a política a nível mundial, na época que a gente vive, ela está perdendo centralidade, né, num certo sentido. O mercado está substituindo, num certo sentido. Não é à toa que o Russomano tem 2 fatores, né, muito importantes que passaram despercebidos. Vai no site do Russomano, ele está prometendo criar uma Secretaria Municipal de Direitos do Consumidor. E no debate da RTV, a uma determinada altura, ele bateu no peito e falou assim, se colocando acima de todos os outros: eu sou especialista
em direitos do consumidor de serviços públicos. Eu nunca tinha ouvido falar nessa categoria, né? Direito do consumidor de serviços públicos. Mas essa mistura entre política e mercado, num certo sentido, está fazendo, já faz tempo isso, e a gente teria que fazer uma discussão muito mais profunda, e eu não tenho a menor condição de fazer isso. Essa imbricação de política e mercado está sendo bastante deletéria para a política, para a esfera pública, para a arena pública. E as pessoas acham que a saída é pelo mercado, a saída é individual, não é mais coletiva. É a ilusão da política, num certo sentido. Bom, eu também posso ser bem breve aqui. Eu acho que, assim, primeiro, a alusão que ele fez ao Leonardo Russomano, às vezes a pessoa compara um pouco o Collor. Eu tenho dúvidas dessa comparação. Eu achei até estranho, eu fico procurando, porque ele aparece agora com o Russomano com 2 M's, antigamente era com 1, eu não sei se ele foi algum numerólogo e tal, mas enfim. As pessoas, em algumas propagandas aparece o N verde e amarelo, como aparecia com o Collor, mas eu acho que é só isso, porque o Collor ele tem um lançamento nacional, aquela coisa do Caçador de Marajás. Eu acho que, no fim, a gente descobriu que a música do Collor era Eu, Caçador de Mim, né? Mas eu acho que essa coisa é só isso. A grande questão é que é um fenômeno ainda a ser investigado, é aquilo que o Fernando Abruzzo falou no começo. Pensar um pouco como a classe C está voltando, quer dizer, se ela existe de fato, desse jeito que se imagina, aquela grande discussão do Rodarit com o Gessé Souza, se a classe C é uma classe só consumidora como classe C, ou se ela é uma classe que pensa culturalmente como classe C. Então, isso talvez tenha alguma influência no voto do Russomano, porque ele está falando de consumidor. Talvez, mas isso precisa ser investigado a posteriori, tá? Quanto às pesquisas, quanto ao legislativo, eu acho que o legislativo só vai ser valorizado quando ele se valorizar. Eu acho que o grande problema do legislativo é que ele é uma caixa de ressonância do executivo no Brasil. Isso todas as pesquisas mostram, quer dizer, então não tem muito o que fazer. Quanto às pesquisas no final, é o seguinte: primeiro, pesquisa, Diniz, é aquela coisa do que aconteceu na do CNT Census da Rosiana. Ninguém mais lembra que a Rosiana foi candidata com grande chance de ganhar, e aí apareceu um escândalo Lumos, eu não sei exatamente porquê, não sei quem foi que fez, mas enfim, apareceu lá, e de repente ela perdeu uma eleição que ela tinha grandes chances, né? Aquela pesquisa do CNT Census que criou o efeito onda para a Rosiana era uma pesquisa diferente. Toda pesquisa eleitoral tem mais ou menos 15% de mudança de voto entre o início da pesquisa e o final. Você primeiro pergunta para o cara em quem você vota, espontaneamente, depois com o círculo e tal, e depois no final, geralmente você tem um delta de 15%, ou seja, 15% de pessoas mudam. Naquela pesquisa da CNT, você teve 30%, que foi o seguinte: eles faziam muita pergunta sobre a condição da mulher. Quer dizer, pesquisa, ela pode ter viés, desde que, por isso que as pesquisas precisam ser registradas, né? Depende do que você estiver perguntando. Por exemplo, se você estiver perguntando muito sobre consumidor, pode ser que o Russomano apareça na frente. Então depende um pouco do tipo de pesquisa. Por isso que a gente precisa olhar todas as perguntas da pesquisa. E aí, lembrar só o seguinte: aquela do Netinho e da Luísa, acho que ela teve um erro de concepção. O candidato a senador, ele depende um pouco da aliança com o governador, em todo lugar é isso. E a pesquisa do Datafolha perguntava senador sem fazer a pergunta do governador. Quer dizer, aí ficava solto o Netinho porque era mais conhecido, é o que a gente chama de recall, mas não amarrava com o Geraldo Alckmin. Quer dizer, esse foi um erro brutal, aparentemente depois o Datafolha reviu isso, é uma questão metodológica mesmo. Agora, no executivo eu acho que isso não pega tanto, aparentemente a gente tem de fato esse cenário. Obrigado. Bom, eu acho assim que para o Haddad virar esse jogo tem que mudar a campanha. Mudar a campanha na TV e mudar a campanha na rua, não tem jeito. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte, que é preciso prestar atenção em duas coisas, que eu acho que são coisas novas. Não é só aqui no Brasil, é em parte na América Latina, e eu acho que é em parte também nos Estados Unidos. Não sei bem como é que é a realidade eleitoral europeia. É essa forte tendência à influência da política da moralidade e da questão religiosa nas eleições, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o problema das comunidades nas eleições. Eu acho que hoje em dia as sociedades elas se organizam em determinadas comunidades. Eu acho que o Russomano percebeu isso também. Então ele faz um apelo a determinadas comunidades, além de ser um psicanalista, além de ser um pastor, ele também é um bom líder, ele dialoga bem com essa questão das comunidades. São
gostemos ou nós ou não, são realidades eleitorais. E quem não levar isso em conta vai dançar. Esse que é o problema. Então, não adianta fazer a pura eleição, a pura campanha da racionalidade programática. Quem ficar nisso tende a ter dificuldade de vencer eleições. Queria agradecer o Nassif, os colegas, e principalmente a vocês. E eu acho que é importante que a gente tenha um espaço de politização. Esse é um excelente espaço de debate político, de politização. Eu acho que um pouco de desideologização da nossa visão e assim por diante. Muito obrigado a todos. Eu só queria lembrar duas coisinhas bem rapidinhas aí. Essa questão dos evangélicos, foi bem colocado, porque o evangélico não é uma coisa homogênea, tem as várias igrejas. Mas na campanha de 2010, as pesquisas, quando você chegava, principalmente a reta final, quando você chegava, pegava a pesquisa até sexta-feira, mesmo os trackings lá da Vox Pop, dava uma coisa. Quando chegava segunda-feira, dava outra, porque o pessoal ia para o culto. O que tinha em comum entre todas as igrejas evangélicas? A questão do aborto. Que era um tema específico. Agora, em relação a comparar o Collor com o Sobrando, o Collor, com todos os defeitos dele, ele conseguiu entender a questão do fiscalizado. Ele conseguiu, ele era ruim de implementação para cacete, mas a visão de futuro dele, a visão política dele lá, é uma coisa fantástica. Ele veio com o discurso da globalização, uma mudança daquele modelo estatal, e ao mesmo tempo prescindiu a questão dos escravizados como grande força política. Aqueles fatores fundamentais dos anos seguintes, o Fernando Henrique pega o discurso dele da modernização e esquece os escravizados. Então a intuição dele, a sorte é que ele era ruim de implementação para o futuro. Queria agradecer muito aos debatedores, agradecer aos senhores aí. Esse material em breve vai estar no site lá para ampliar a discussão. Muito obrigado a todos. Então.